Estamos vivendo a era dos ladrões de atenção. Você tem dificuldade para se concentrar? Sabe quando você está lendo um livro e precisa reler várias vezes o mesmo parágrafo? Ou então quando você começa a fazer alguma coisa e simplesmente muda a rota sem nem se dar conta. Isso é muito comum, mas nem sempre isso é TDAH, hein? Então, para tirar as nossas dúvidas, hoje eu recebo a psicóloga Larissa Freire. Olá, tudo bom, Larissa? Como você está? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Então, explica pra gente, porque assim, hoje em dia é muito comum, a gente fala bastante sobre, né, esse transtorno de déficit de atenção. Então, pra gente começar a entender, explica pra gente o que é isso. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Ele acaba sendo uma doença crônica, que ela vem ligada ao quê? A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, certo? Então, como que acontece? Geralmente, a pessoa não adquire com o tempo o TDAH. Não, é desde criança, certo? Desde os primeiros aninhos ali, geralmente na escola, que o professor geralmente consegue identificar. Por quê? Essa criança ela não consegue acompanhar as outras crianças da turma, ela tem uma dificuldade imensa na atenção, ela tem uma dificuldade na aprendizagem. Então, assim, essa desatenção faz com que ela não consiga acompanhar a turma. Então, o TDAH realmente é o transtorno da falta de atenção mesmo, né? E ele é ocasionado pelo transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, a criança, mas é claro que às vezes, se não tratado, um adulto também pode sofrer com esse transtorno. Tem diferença no sintoma da criança para o adulto? Sim. É basicamente a mesma coisa, porque se não tratar na infância, né, ela vai progredir para a vida adulta. Então, o que acontece? A criança, que nem eu falei, ela tem um TDAH, quando ela é diagnosticada com TDAH, né? Ela passa por uma série das testagens psicológicas, ela passa pelo neuropsicólogo, ela passa pelo neurologista, né? E o que acontece? A partir do momento que ela é diagnosticada, ela já faz o tratamento correto, certo? Só que acontece, os sintomas na criança, na escola, geralmente, o primeiro lugar que as pessoas percebem o TDAH é na escola, certo? Porque ela não consegue acompanhar a turma, né? Então, assim, na criança, ela é uma criança impulsiva. Nem sempre a criança vai ser hiperativa fisicamente, porque tem esses dois porém, né? A criança, ela pode ter TDAH e ela pode ser uma criança tranquila, uma criança quieta, né? Aí tem a hiperatividade psicológica, né, que a gente chama mental, porque aquele pensamento acelerado, aquela criança ela pensa demais o tempo todo, né? E no adulto, o que acontece? Geralmente esse adulto ele pula de emprego para emprego, ele tem uma falta de atenção, esse adulto ele é procrastinador. Geralmente todo TDAH é procrastinador, né? Ele é um adulto impulsivo, ele tem dificuldade nas relações, ele tem dificuldade de organização. Então esse adulto, ele não consegue trabalhar em equipe. Ele tem muita dificuldade em trabalhar em equipe, porque ele não consegue se organizar, né? Então, geralmente, o que acontece com atrito? Quem não é TDAH e trabalha com quem tem TDAH, começa a ter atrito, porque é uma pessoa totalmente desorganizada, certo? Então, esses são alguns sintomas da diferença da criança para o adulto. Por isso que é importante o tratamento precoce, que a gente sempre fala para os pais. Tem muito pai que nega, né? No consultório mesmo, eu percebo muito que tem alguns pais que ficam no sentimento de negação. Não aceita que o filho tem algum transtorno de aprendizagem, né? Que seria o TDAH. Então, assim, esse pai faz a negação, ele não leva o filho tratar, e quando esse filho cresce, ele vira um adulto disfuncional. Ele não consegue viver, ele não consegue ter uma qualidade de vida, né? E assim, todas essas características que você falou, às vezes a gente identifica, né? Eu tenho uma desatenção. Às vezes a pessoa que se trabalhar em equipe pode ser um pouco mais difícil. São características que às vezes as pessoas podem ter, mas que não necessariamente vai ser que a pessoa tenha um transtorno, né? Então, como que a gente faz para diferenciar? Então, nem tudo é TDAH. Geralmente eu percebo muito que as pessoas vão no consultório assim, meu Deus, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, calma,
É todo um trabalho que nós, psicoterapeutas, fazemos, né, para identificar. Às vezes, o que acontece? Esse adulto, ele tem uma rotina de trabalho exaustiva. Aí, assim, ele não tem tempo para ele não tem qualidade de vida. Então, obviamente, o corpo vai falar, né? Nossa, ele vai esquecer alguma coisa ou outra. E não necessariamente é um TDAH. E sim essa rotina exaustiva que esse adulto está tendo, né? Toda essa... Imagina, tem gente que acorda e só vive de trabalho, e não acaba tirando tempo para ter uma qualidade de vida. Então, acaba esquecendo alguma coisa, acaba negligenciando algumas questões. Mas nem tudo é TDAH também, né? E a pessoa que tem TDAH, ela pode acabar, às vezes, desenvolvendo algum tipo de outro transtorno, uma ansiedade, uma depressão? Sim. Não todos, mas uma grande maioria sim. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela não é diagnosticada, pela essa falta de organização dela, porque o que acontece com o TDAH? Porque ele é TDAH e procrastinador. Ele tem uma tarefa para ele fazer, a pessoa pode dar um tempo enorme para ele fazer essa tarefa. Ele vai se fazer sempre nos 2 minutos do último tempo. Então, essa procrastinação já vai gerar uma ansiedade nele, né? Porque ele já não fez a atividade, ele já não conseguiu fazer aquilo e vai gerando ansiedade, entre outros transtornos psiquiátricos, se não tratado. Por isso que a importância do diagnóstico precoce. Tá, mas daí a pessoa, identifiquei todos esses sintomas, procurei um profissional, fui diagnosticado. Como é que faz? Como é que resolve? Como que é o tratamento? O tratamento é com o neurologista, né? O neurologista, ele provavelmente vai dar alguma medicação para trabalhar, para a pessoa ter um foco, né? E geralmente o que acontece? O TDAH, se ele tem uma atividade que ele gosta muito de fazer, Amanda, ele tem um hiperfoco também. Nem todo TDAH ele é disperso. Quando ele está fazendo algo que ele gosta, ele tem hiperfoco. Na questão do tratamento, o neurologista ele dá a medicação e essa pessoa ela vai fazer a psicoterapia, que daí a gente trabalha com ela em consultório, controle emocional, porque cada um vai agir de uma forma. Digamos assim, tem um TDAH que ele consegue se organizar, tem um TDAH que não. Então, lá no consultório, o que eu faço? Eu ensino essa pessoa a ter qualidade, mostro para ela a questão da qualidade de vida, e, a gente vai adquirir juntos, vai formar juntos ferramentas para que ele consiga trabalhar esse TDAH, para que ele consiga viver e ter uma qualidade de vida. Vamos montar uma agenda, vamos organizar a tua rotina, vamos trabalhar essa procrastinação, vamos deixar a vida organizada para ele ter uma qualidade de vida. Não que o TDAH nunca mais não vai ter, porque não, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento. Vai acompanhar a pessoa até o final da vida. Só que ela tem um tratamento, né? O TDAH ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, assim, embora seja um problema que você vai resolver clinicamente, que você vai tomar um medicamento, você vai precisar ir num médico, mas a psicoterapia, a parte emocional vai influenciar diretamente. Com certeza. Aí a gente trabalha em sessão lá no consultório, toda essa parte emocional, desenvolvimento pessoal, porque também está ligado às questões de autoestima, trabalhando autoestima, autoconhecimento também, para essa pessoa se conhecer e aprender a lidar com esse transtorno e viver e ter uma qualidade de vida melhor. E assim, uma coisa que a gente ouve falar, né, das pessoas que sofrem com isso, principalmente os adultos. É verdade que o adulto que tem TDAH, ele sofre mais do que a criança? Olha, não necessariamente. Eu acredito assim, ambas as partes sofrem se não fazer o tratamento adequado, né? Mas o adulto, o que acontece? No trabalho ele vai ter dificuldade, ele vai ter dificuldade em várias áreas da vida dele. A criança, que é o básico ali que percebe, é a desatenção na escola, a hiperatividade em casa, é uma criança que não para quieta, né? O adulto ele já tem um dano maior, porque ele não consegue se relacionar muito bem, ele tem dificuldade e isso daí vai gerando também uma ansiedade nele. Mas tem jeito, né? Dá pra resolver. Tem jeito. Faz terapia, né? Procura a ajuda de um profissional para ter uma qualidade de vida melhor e para estar trabalhando no desenvolvimento pessoal também. Então, para quem aí está assistindo, quer saber mais sobre esse assunto ou quer pedir ajuda para Larissa, passa suas redes sociais. O meu Instagram é psico.larissafreire. Perfeito, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, até mais.